programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, veja nesta edição, mobilizados sim. O vaso vai cair na minha família inteira, já estou desesperado, já não estou aguentando mais. Nós também perdemos trabalhadores em educação, que eram pais, que eram mães, que eram avós, que eram madrinhas, tias. E hoje nós estamos aqui para denunciar o genocídio da população do nosso país por conta da política, por conta da política, da ausência da política. Eu acho que a gente tem alguns desafios. Cada categoria está enfrentando um desmonte, porque é isso que o atual governo federal representa, né? É um desmonte do Estado. E atenção, outras palavras, abrindo espaço agora para ouvir a coordenadora-geral do Sindiúti, Denise Romano, sobre as últimas deliberações da categoria. 7 de julho de 2021, o Conselho Geral do Sindiúti acabou de deliberar e aponta por uma greve sanitária no estado de Minas Gerais. Greve sanitária de 12 a 17 de julho em todo o estado de Minas Gerais. Greve sanitária para defender a vida da categoria e, obviamente, dos nossos alunos, e impedir que o governo do estado faça um grande balão de ensaio, um grande experimento com uma ampliação irresponsável de abertura de escolas, mesmo em municípios que têm pressão no seu sistema de saúde ou em macro-regiões que possuem pressão no seu sistema de saúde. Greve por tempo determinado, de 12 a 17 de julho, com novo Conselho Geral virtual chamado para o dia 28 de julho. Até a vitória, em defesa da vida, da nossa categoria, em defesa da educação, em defesa da escola, que precisa ser um lugar de acolhida, não um lugar de medo de contaminação. Nós queremos retornar sim às aulas, mas nós queremos retornar com garantias, nós queremos retornar com saúde, para que nós não representemos riscos para nossos alunos e nossos alunos não representem risco para nós. Essa sempre foi a nossa defesa e nós continuamos na coerência de manter o nosso posicionamento. Unidade e intensidade na luta. É isso aí, pessoal, estamos aqui em defesa da vida. Juntos nessa luta contra esse governo genocida e corrupto. Assim como em todo o país, a capital mineira não foi diferente. No último dia 3 de julho, milhares e milhares de manifestantes ocuparam as ruas da capital. Em Belo Horizonte, de acordo com os organizadores do ato, cerca de 100 mil pessoas foram às ruas pedir o impeachment do presidente. É o governo do genocídio, é o governo da negação, da plana, da mentira. E por isso hoje nós estamos aqui, juntos, num só objetivo: derrubar esse governo genocida, corrupto, criminoso, composto por uma máfia. O vaso vai cair na minha família inteira, já estou desesperado, já não estou aguentando mais. Essa é a resposta de Belo Horizonte hoje, mas é a resposta do povo brasileiro. É a exigência que o pedido de impeachment seja pautado na Câmara e que Bolsonaro feche livre o Brasil para a gente voltar a crescer, dividir renda e fazer justiça social. O que está acontecendo no Brasil hoje é o desmonte do Estado pelo governo federal. E é por isso que a população está na rua. É por isso que ninguém mais vai aceitar tanta destruição de direitos trabalhistas, destruição dos serviços públicos que são os únicos que atendem o povo brasileiro. Em Belo Horizonte, os manifestantes se concentraram na Praça da Liberdade. Desceram até a Praça 7
e de lá seguiram rumo à Praça da Estação. Ao longo do percurso, muita indignação com o governo federal e também com o governo do estado. Os profissionais da educação, sob a coordenação do Sindiúti, estiveram presentes para dizer que a educação não aceita retorno presencial às aulas enquanto não houver vacinação para todos e todas de maneira ampla. Que perderam alguém, que perderam os filhos, que perderam as mães, que perderam os irmãos, que perderam os companheiros, as companheiras, as madrinhas, as avós, os vizinhos, os amigos, as professoras, os auxiliares de serviço, os trabalhadores da saúde, os trabalhadores dos correios. É o país onde mais morrem mulheres grávidas de Covid. É o país onde mais morrem as mulheres que deram à luz, as puérperas. É o país onde mais morrem trabalhadores, empregadas domésticas, porteiros, bancários, professores, petroleiros, servidores públicos que estão fazendo seu trabalho, mesmo que de forma remota. Ao longo de todo o percurso, os manifestantes foram buscando respeitar todos os protocolos sanitários. A organização do evento já prepara o próximo ato, que deve acontecer no dia 24 de julho próximo. Só a luta nos garante. Do luto à luta, trabalhadores e trabalhadoras em educação fizeram uma manifestação, um ato público na porta da Assembleia Legislativa no último dia 29 de junho. O Sindiúti veio denunciar aos parlamentares e também à comunidade, de uma forma geral, a questão da Covid no estado. Várias velas foram dispostas na entrada da Assembleia Legislativa. Aqui estão representados as 45.961 mortes por Covid-19 em Minas Gerais. Cada vela dessa representa 1.000 mortes por Covid-19 no estado. E é em plena pandemia, nessa situação de caos, que o governo do estado quer reabrir as escolas estaduais. Bem, nós estamos aqui hoje para, primeiro, protestar e denunciar a morte de mineiros e de mineiras. Nós também perdemos trabalhadores em educação, que eram pais, que eram mães, que eram avós, que eram madrinhas, tias. E hoje nós estamos aqui para denunciar o genocídio da população do nosso país por conta da política, por conta da política, da ausência da política. Então, hoje é um dia de protesto aqui na Assembleia Legislativa, também contra o governo do estado, que não tem nenhuma política para o trabalhador da educação, que atrasou no processo de vacinas também. Reabrir escolas com esta pandemia, com estes números, é um crime. É um crime contra a população, um crime contra os trabalhadores em educação, é um crime contra os nossos alunos, porque as escolas estaduais não têm condições de funcionamento com a estrutura necessária para se conter qualquer tipo de processo de contaminação. Então, fica o nosso protesto e a nossa denúncia. Esse cartaz aqui com esses nomes de trabalhadores em educação que foram vitimados pela Covid é apenas uma amostra. O número é muito maior. Somos solidários à educação, estamos na luta, porque quando a gente fala de escola, quando a gente fala do que o Estado tem o dever de estar imunizando, né, os professores e alunos. Eu não posso tratar de imunização somente dos educadores e os alunos.
esses alunos eles irão se infectar, né, em casa, infectar possíveis educadores e ainda levar também, pode levar também o vírus para dentro de casa, para os pais que estão lá. Então, assim, é uma questão de muita responsabilidade sanitária, né, neste momento. A gente sabe da questão da falta da vacina, então se faz necessário toda essa proposta, né, e ser solidário à educação, que as aulas não retomem enquanto não tiver um plano e a vacinação também das crianças e de todos os profissionais. Né? A gente só consegue vencer e combater o vírus vacinando a média de mais de 70% da população. E a gente vê que a nível de Brasil e de Estado isso não tem acontecido, né? E cada morte, né, a gente precisa lembrar que cada morte, cada ente foi um amor de alguém. Você como profissional da área da saúde e como mãe, naturalmente, vendo aí o perigo, né? Você diria que não se sente segura para seu filho voltar neste momento às aulas presenciais? De forma alguma. Não só eu, como a minha família, que eu sou mãe, sou tia, tenho sobrinhos, de forma alguma. Não é seguro, não está seguro para nós que somos profissionais da saúde. Infelizmente, nós temos também no nosso hall, né, de servidores, muitos óbitos, muitas perdas, né? E nós estamos lá na linha de frente. Hoje nós estamos na rua, os nossos colegas estão lá em movimento na Praça da Liberdade, defendendo um salário digno, um piso para a saúde, para a enfermagem e uma redução da carga horária para 30 horas. Porque nós estamos vexatoriamente excluídos de entrar em qualquer outro país. É uma vergonha mundial que os servidores e a população brasileira tem passado por conta de irresponsabilidade e estão tirando a nossa dignidade. Por isso nós estamos perdendo pais, mães, filhos e colegas todos os dias. Como que nós podemos admitir que as pessoas voltem a aglomerar? Como que nós podemos admitir que uma criança possa levar o vírus e matar seus irmãos, seus tios, seus pais, seus avós? É inadmissível. Nós estamos vivendo uma pandemia que não passou e que só há uma cura, que é a vacinação. Depois que todos estiverem vacinados, aí sim nós poderemos discutir a volta presencial. Em relação aí à questão dessas mortes, dessa situação toda, a quem vocês atribuem isso? Por que, de fato, nós chegamos a esses dados? Os cientistas já mostram, o isolamento social funcionou em outros países, por que não funcionaria no Brasil? Nós temos, a vacina funciona, as pessoas têm que entender que a única saída é a vacina. Enquanto não tiver a vacina, isolamento social, o distanciamento social, não isolamento, porque o distanciamento é diferente do isolamento. No distanciamento você ainda pode conversar online, só que existem pessoas que não têm esse privilégio. O morador, a moradora em situação de rua, e nós temos que ver que nós fazemos parte de um país onde não existe só a classe A e B. Existe toda uma pirâmide social e nós devemos respeito à base da pirâmide, que é a maioria do país. Tanto descaso, né, de não estar uma categoria vacinada, uma pressão social imensa, porque todo mundo quer o professor, quer a professora, quer o trabalhador, quer a escola aberta. Mas a gente vê neste momento em que tudo isso acontece, o governo municipalizando, privatizando. É bom lembrar que sem a educação não existe nenhum outro tipo de servidor, não existe nenhuma outra categoria de servidor. Tudo nasce da educação, não é só de servidor não existe nenhuma outra profissão. O médico precisa de um professor, o engenheiro precisa de um professor, o policial precisa de um professor, nós da fiscalização precisamos de um professor. Então, nós temos que levar essa luta que é do professor, como uma luta de todos. Os professores em países como o Japão, por exemplo, são reverenciados, porque lá sim eles consideram o professor como a mãe de todas as profissões. O nosso olhar da Central Única dos Trabalhadores é um absurdo o governo do estado priorizar abrir escolas insistentemente, que ele fez isso a pandemia inteira, tentando reabrir as escolas com aulas presenciais, sem considerar o número enorme de mortes que tem, tanto do trabalhador em educação, quanto, né, de familiares, de alunos nesse processo aí da pandemia, e passar por cima de tudo isso. Então, assim,
Para nós, a vida vale mais que tudo. Não é momento de voltar às aulas presenciais. Essa coisa de que o ano letivo está perdido, isso é conversa fiada, porque mais vale a vida do que o ano letivo. O ano letivo a gente recupera, a vida não. Então é importantíssimo estar aqui, trazer o nosso apoio da Central Única dos Trabalhadores para essa categoria que já é tão sofrida ainda, e o governo do estado ainda quer matá-la, porque não vacinou todo mundo. Né? Se você não vacinou todos os trabalhadores na educação, você não vacinou os alunos, como pode ter aula presencial? Não pode. Há uma negação, né, da ciência, agora a gente está vendo aí pela imprensa, né, parece que também tem uma propina que queriam receber daqueles que produzem as vacinas, enfim. Tem um governo que parece que quer a morte das pessoas, seria isso? Na verdade, nós temos um governo federal que nega a ciência a qualquer custo. A gente já sabia disso quando ele ficou empurrando, ele dizia que não ia comprar vacina dessa ou daquela, né? E agora, mais do que nunca, está evidenciado aí com a CPI o quê? Que além disso, que a prioridade era ganhar dinheiro quando resolveu comprar vacina e não vacinar as pessoas. Vacina mesmo não era o importante. E tem um governo do estado que replica tudo que o federal faz. Pelo governo do estado, a gente não teria isolamento social. Ele foi forçado a criar essa coisa de onda roxa, vermelha e tal, porque as prefeituras começaram a fazer. Então ele se sentiu, teve que fazer alguma coisa para não ficar tão mal na fita. Ou seja, tenta aplicar aqui o que o governo federal faz de pior no país, ele tenta replicar aqui em Minas. É o governo da morte, os dois, tanto o federal quanto o estadual. Mais de 500 mil mortos no Brasil, mais de 45 mil em Minas. E o governo quer reabrir escolas? É verdade. Lá na nossa região, nós temos, na cidade de Sete Lagoas, mais de 450 mortos. A educação, toda semana morre mais de uma pessoa. E o governo querendo reabrir as escolas estaduais sem o mínimo de condições necessárias. Qual que é a maior preocupação de vocês? O retorno, conseguir manter esse distanciamento e as escolas, por mais que eles assinem os checklists, as escolas não estão preparadas. Em Sete Lagoas, como é que está a situação? E em Sete Lagoas, os leitos de UTI estavam até semana passada com quase 90% de ocupação, porque a cidade abrange toda a região, então todos os casos de Covid vão para Sete Lagoas e a gente tem muita contaminação de professor com óbitos de professor, com óbitos de vice-diretor, né, que estavam trabalhando e veio a óbito, de ASB, ATB. É revoltante nós pensarmos que em 2021 nós estamos no meio de uma pandemia que a gente não consegue sair dela por conta dessa negligência, para uma doença para a qual já existe vacina. Em todo o estado nós temos o impacto da doença, o impacto da contaminação, o impacto no sistema de saúde e o sofrimento das pessoas, o sofrimento das famílias, o desespero das famílias. O desespero de quem está no hospital, o desespero de quem está do lado de fora, aguardando notícias. Então é tudo muito desesperador e nós não temos um alento dos poderes executivos. Nós não temos aqui em Minas e também não temos no governo federal, porque é importante destacar que o governo de Minas Gerais caminhou lado a lado com as políticas do governo federal. Nós não tivemos uma atuação política do estado de Minas Gerais no sentido de forçar para que as vacinas chegassem de forma mais rápida no nosso estado. Nós não tivemos ações políticas para pressionar por maiores volumes de vacina. Reforma administrativa. A PEC 32 e seus efeitos maléficos para a vida do servidor público e para a sociedade. Vamos acompanhar agora alguns trechos dessa live que foi promovida pela CUT Minas no último dia 5 de julho. Hoje nós vamos discutir os malefícios, da reforma administrativa da PEC 32, tanto para o servidor público quanto para o serviço público,
né, para a sociedade como um todo, e como anda esse projeto né, dentro do Congresso, a tramitação, enfim, todas as questões importantes sobre a PEC 32. Essa é a pior das tais reformas do governo, que não são reformas, nunca foram reformas. Reforma é aquilo que você precisa de arranjar alguma coisa que não está funcionando muito bem, então você faz uma reforma na sua casa, por exemplo. Neste caso, não, isso é uma deforma. Ele vai retirar da Constituição o que é a garantia da prestação de serviço público. Então, ele vai desmanchar o modelo que nós construímos desde 88, ele quer simplesmente desmanchar, entregar aquilo que é serviço obrigatório do Estado, União, Estados e municípios, para o mercado, para a iniciativa privada. E, portanto, inverter a lógica que nós, com muita garra, muita luta, conquistamos a partir de 88, que é a garantia do serviço público, tanto de educação, de saúde, de habitação, saneamento básico, assistência social, previdência pública. Tudo isso foi garantido com a visão de que é o Estado quem tem que ser o garantidor dessa prestação de serviço. Eu acho que a gente tem alguns desafios. Cada categoria está enfrentando um desmonte, porque é isso que o atual governo federal representa, né? É um desmonte do Estado e da prestação de serviços agravada por uma crise econômica e por uma crise sanitária, que é a pandemia. O primeiro desafio é como que a gente alia essa luta específica que já está acontecendo, que as categorias estão fazendo as lutas, com essa luta geral. A gente fala que a PEC 32 é a batalha das batalhas, né? Não adianta o Sindiúti lutar por nomeações de concurso público aqui, se a PEC 32 passar no Congresso, né? Porque não tem mais esse vínculo de concurso público que nós estamos lutando e batalhamos tanto, né? Não adianta o fortalecimento do SUS se a PEC 32 passar, né? Porque não terá fortalecimento do SUS, é a Constituição que destruirá, né? Porque é uma linha da Constituição, então a destruição virá da própria Constituição. Então, acho que esse é o nosso primeiro desafio, né? O segundo é compreender que o avanço de uma PEC com esse conteúdo destrutivo, ela empodera os estados a também apresentarem. Então, acho que a minha tarefa também é lembrar que o governo Zema tem uma reforma administrativa que se divide em PEC, proposta de emenda à Constituição, e projeto de lei complementar, que estão parados na Comissão de Constituição e Justiça. Mas é claro que uma PEC, uma reforma que atinge os serviços públicos e os seus servidores, avançando nacionalmente, empodera o governo do estado a também pressionar pelo avanço dessa pauta na Assembleia. E acho que a terceira observação é da conjuntura que nós estamos enfrentando. De fato, né, nós temos acumulado forças na denúncia do que tem sido o governo Bolsonaro, né, na sua capacidade de destruição. As questões relacionadas à vacina são gravíssimas, são muito sérias. Outras ações ou omissões anteriores do governo Bolsonaro também foram graves, sérias, né? Mas essa é a mais atual. Então, nos dá uma sensação de que o governo perde força e, portanto, a gente poderia arrefecer a pressão em relação às medidas que nós estamos lutando contra, né, lá no Congresso Nacional. A gente não pode cair nessa armadilha. De fato, a gente está acumulando mais forças, né? Cada ato nosso tem acumulado mais forças, né? A gente vê muitos setores que se organizam, que têm ido para as manifestações, muita juventude, né? Uma pluralidade que vai desde o partido político à torcida organizada, né? De forma que cada um, dentro da sua visão de mundo, está dizendo, olha, tem que dar um basta a esse governo. Mas nós precisamos continuar fortalecendo fora Bolsonaro, mas não acreditar que isso impede o avanço dessas pautas regressivas, porque eu acho que o movimento é o contrário. Eles aceleram mais, né, de modo que eles garantam as pautas que são essenciais para o mercado e para quem nunca aceitou os serviços públicos e os servidores públicos com a garantia de direitos mínimas, né, gente? Porque falta muita coisa para o servidor público ainda. E esse debate, Rogério, a gente está fazendo em todas as categorias, para poder fortalecer
que as pessoas entendam o que está acontecendo, a pessoa não achar o que passa na TV ou que o próprio governo fala que ele está cortando privilégios, e não é verdade isso, né? Mais uma vez ele fala de privilégios que não são verdades. Como o Rogério disse aqui, se tem alguém privilegiado em servidor público, é um número muito pequeno, inexpressivo, de pessoas que ganham um salário considerável. A maioria ganha aí 2 salários mínimos e meio de salário, né? Alguns servidores vão ganhar menos de um salário mínimo de salário por mês. Então, tem que se melhorar muita coisa nisso, né? Tivemos agora, no dia 30, Bia e Rogério, a paralisação da enfermagem por conta disso. Eles estão lutando pelo piso salarial, porque tem servidores, né, públicos da enfermagem que recebem menos de um salário mínimo. Aquela pessoa que está ali atendendo você, que está atendendo sua mãe, seu pai, seu filho, com tanta presteza, com tanta dedicação, no final do mês recebe menos de um salário mínimo. Então, a luta, né, contra a PEC, a luta pelo piso da enfermagem, todas essas lutas colocadas são muito importantes para todos nós, mesmo a gente não sendo da categoria, né? Mesmo não sendo da categoria, é muito importante para todos nós estar envolvido com isso. Na contramão da inclusão do povo no orçamento público por meio de políticas capazes de efetivar direitos e de proteger a população dos efeitos devastadores das crises sanitária, econômica e social que assolam o Brasil, a iniciativa privada se prepara para a cartada final na disputa pelos recursos do Estado brasileiro, apostando as fichas na aprovação da reforma administrativa. A proposta de emenda constitucional número 32, em tramitação na Câmara dos Deputados. Longe de combater privilégios, a reforma administrativa entrega os serviços públicos à exploração de empresas privadas, transformando direitos em mercadorias, cujo acesso se limitará a quem puder pagar. Para evitar o desmonte do Estado, salvar os serviços públicos e defender os direitos do povo brasileiro contra a sanha odiosa das elites do atraso que se apoderaram do Brasil, as 5 entidades nacionais cotistas representativas dos servidores das 3 esferas do governo, da educação e da seguridade se irmanam oficialmente contra a reforma administrativa. Com paciência, acolhimento e capacidade de persuasão, debateremos os rumos do Brasil com a população em audiências públicas nas câmaras e assembleias, nas ações conjuntas em cada município, região e capitais, para garantir capilaridade nacional ao processo de conscientização da população trabalhadora sobre a urgência de uma forte reação social capaz de barrar a reforma administrativa. Avante, companheiros e companheiras! Nossa unidade é o único caminho para a vitória contra a morte e o arbítrio. Vamos ao departamento jurídico do Sindiúti. O Estado pode divulgar meus dados pessoais? Não. A Lei Geral de Proteção de Dados garante que quaisquer dados pessoais ou informações do servidor só possam ser divulgados com consentimento. Caso contrário, caberá responsabilização e indenização por parte do Estado. E até o próximo programa. Greve sanitária. Entenda o conceito. É um direito garantido pela Constituição Federal nos artigos 9º e 37º, inciso 7º e também na Lei 7.783 de 89. Deflagrada em situação de emergência e excepcionalidade, quando não há garantia de segurança no ambiente de trabalho para os trabalhadores e as trabalhadoras. Minas Gerais atingiu mais de 47 mil mortos pela Covid-19, com milhares de novas contaminações registradas em apenas 24 horas. O retorno presencial neste momento implica em risco de vida e de saúde para profissionais, estudantes e toda a comunidade escolar. No caso da educação, a suspensão das atividades acontece apenas no ambiente presencial e o trabalho remoto continuará a ser atendido. Em defesa da educação e da vida. Sindiúti MG.